Ninja Care Club. Para nós médicos do esporte que temos a visão que nós aqui na Care Club temos, mas que outros profissionais também têm, a gente gosta de explicar exatamente porque o paciente começa a ver, o paciente, eu falo paciente é o indivíduo, tá? Que é isso, é o esportista, é o sedentário, é o atleta profissional. Eles começam a entender ao longo do discurso o porquê que ele está lá e ele começa, na maioria das vezes, a entender que realmente era isso que ele buscava e faz sentido no processo de acompanhamento. Então, existe o que a gente fala para o paciente e para o indivíduo, que a gente pode contribuir, mas eu gosto de começar sempre falando que nós, médicos do esporte, podemos ser o que o cara quer que a gente seja. Então, eu posso ser o cara que faz o acompanhamento de saúde, eu posso ser o cara que ajuda ele a aumentar a performance, lógico. Eu não treino, eu não me alimento, eu não descanso por ninguém. Então, a gente orienta, mas a gente ajuda. Eu posso ser o cara que faz o check-up anual, eu posso ser o cara que trata a lesão, o que ajuda a prevenir lesão. Ou eu posso ser tudo isso. E tudo isso é o mais legal, porque a partir do momento que a gente entende que quanto mais saúde o indivíduo tem, mais capacidade ele vai ter em todos os processos da vida dele, e isso se inclui o treinamento. Não, exato. Trabalho, vida social, vida particular, treinamento, rendimento esportivo. Tudo isso, o cara começa a dar mais atenção. Então, você falou, tem muitos esportistas ditos amadores, porque não vivem daquilo, não é o trabalho dele, não é de onde ele ganha dinheiro, mas eles têm comportamentos também que chegariam a níveis profissionais, mas também tem o cara que vive daquilo. Qual que é a grande diferença? Todos precisam ter saúde. E assim, eu sei que saúde é um termo que a gente pode dizer que é meio genérico, mas o saúde o cara tá bem do ponto de vista biológico, psicológico, social, porque na pandemia ficou muito claro, nossa saúde vai muito mais do que eu não ter doença, ou do que eu tá ali, não tomar nenhum remédio. Minha saúde mental faz sentido, e a gente falou um monte sobre isso. Será que para eu ganhar uma medalha na Olimpíada, eu estar bem do ponto de vista emocional e psicológico me ajuda? Claro. Se eu estiver ansioso, estressado, com a cabeça em outros lugares, ou minha rotina de casa, como é que funciona? Será que a minha questão social está me ajudando ou está me atrapalhando na minha vida profissional ou no meu esporte? Então, eu sou um atleta profissional, quero correr um Ironman. Ou sou um jogador de futebol, tenho uma decisão de campeonato, mas, tô com um filho recém-nascido. Minhas noites estão ruins, em casa está difícil, estou me adaptando a essa nova rotina. Isso interfere na minha saúde e isso interfere no meu rendimento. Mas, enfim, a nossa ideia é promover o máximo possível de saúde para que o cara esteja mais disponível para treinar com menos lesão e menos doença. Então, se ele fica menos doente e se afasta menos dos treinos, se ele se machuca menos e se afasta menos dos treinos, de uma maneira bem simplista, quanto mais ele treina, a tendência é que ele vá ter mais rendimento no esporte. Então, a medicina do esporte é isso, no futebol ou em qualquer outro esporte ou em qualquer outro setor da vida. Por isso que é legal, a gente atua, mais uma vez, desde o básico, do iniciante, da pessoa que nunca fez nada, até o cara que ganha a Olimpíada, que ganha a Copa do Mundo, sempre nessa vertente. Claro que as demandas mudam um pouco, porque a gente tem que se inserir no contexto do indivíduo. Mas, no geral, esse é o trabalho. É bastante coisa, mas é muito mais um gerenciamento de processos do que puramente aquela visão do médico em si, que também tem, claro. Mas, às vezes, para o atleta é um pouco chato. O cara não gosta de ir no médico, né? Às vezes ele vê, o médico vai me tirar do treino, ou vai me afastar, ou eu tenho medo de falar alguma coisa porque ele pode levar essa informação para frente. Não, a gente, pelo contrário, a gente quer estar ao lado desses profissionais exatamente para auxiliá-los a melhorar o que eles querem, que no caso do atleta profissional é a performance do esporte. Legal. Posso fazer uma pergunta? Claro. Ou eu não tenho... Total, eu você sou tem total. respondedor? Eu sou respondedor ou eu posso... Não, você é o perguntador. Não, a pergunta aqui talvez... A gente joga futebol junto. E o mais legal do nosso futebol é super competitivo, quer dizer, é horrível, mas é super competitivo. Eu já vi uns vídeos, mas eu acho que ele tem uma assessoria de imprensa que faz o meu DVD que acelera, que coloca que acelera. Não, o meu DVD é ótimo, tá? A câmera é boa, ajuda muito. Mas tem uma coisa que e até eu vou perguntar pra mim, porque eu acho que eu sou o exemplo, eu sou, nesse caso, muito comum, que eu vou lá, me preparo muito pouco, chega lá, joga um jogo que é duro, demanda, de novo, somos velhos, tal, tô pondo todos os aqui, mas pro nosso estado físico demanda, eu fico 2 dias, eu brinco que eu não fico mais cansado do jogo, eu fico com dengue do jogo. Só que tem uma questão muito importante que é o terceiro tempo. Porque o Xuxa, todo bonitão, ele sai com um negócio desse tamanho, chacoalhando, sei lá o que tem lá dentro, e fica tomando. Eu tomo cerveja.
Direto. Eu não vou parar de tomar minha cervejinha pós-jogo, e aí que eu acho que essa pergunta pode Servir para você. O que eu posso fazer junto com a cerveja nessas primeiras horas pós-jogo, ou nessas primeiras horas pós-jogo, no terceiro tempo do clube, para não ter dengue por 2 dias, ter dengue por menos dias depois? Pergunta capciosa. Não, pode ser, não toma cerveja, tudo bem. Não, essa seria a resposta mais tradicional. Mas o legal também da medicina do esporte e, na verdade, do nosso contexto de saúde atual, né? A gente precisa entender o contexto do indivíduo, porque se a gente só ficar dizendo o básico ou faça isso, tudo bem, é importante, faz parte da função do médico dizer que fumar faz mal. Mas o cara que fuma já sabe que faz mal. Se eu só falar isso, a chance dele parar de fumar porque eu falei isso é basicamente zero. Então, tá bom, a gente sabe que a cerveja não vai te ajudar nessa questão de recuperação, porque ela vai te ajudar. Mas ela faz bem em tantas outras coisas. Nem um pouquinho, nem um pouquinho. Ela vai te... tá bom, pelo carboidrato a gente poderia fingir, mas ela vai te desidratar mais, porque você vai acabar... mas eu tomo com gelo. Eu ponho gelo, tomo no microchip. Então... Então, assim, o que você poderia fazer? Vamos falar do antes. Porque, como eu falei, a recuperação ela depende muito do como a gente está preparado. Então, focar num processo de preparação para jogo, se for possível. Sim. Né? Um trabalho de força muscular e tudo para que você tenha uma capacidade de recuperação muscular otimizada no pós. Mas, no pós imediato, uma alimentação minimamente equilibrada em termos de carboidrato e proteína, minimamente para você repor os estoques. Acabou de ganhar o recharge. E hidratar bastante, mas assim, quer tomar cerveja? Toma água bastante junto, porque aí você consegue pelo menos repor o nível de perda hídrica que você teve, e isso vai te ajudar também na recuperação. É você o churrasqueiro? Não. Então fica sentado com a perna para cima, isso ajuda também a diminuir um pouco a sensação de fadiga nas pernas. Então, proteína, muita água e carboidrato. Carboidrato não da cerveja. Eu não estava brincando, não. Esse produto que você acabou de ganhar da Dux, quem idealizou junto com a Dux foi o Gustavo Magrioca. Porque a proporção entre proteína e carboidrato para recuperação depois de um esforço... Ele e depois uma cervejinha. Melhora já. Já melhora. Vai ajudar. Já melhora. Mas a alimentação ainda também é importante. Além da suplementação. Tamo bem.